O ciclo do nitrogênio, que também é um elemento importantíssimo para os seres vivos. Afinal, o nitrogênio é um componente fundamental das proteínas, que por sua vez são uma das moléculas mais importantes dos seres vivos, dos nossos organismos, porque são uma molécula estrutural muito importante, né? Então, as proteínas. Então, repara uma coisa, o nitrogênio, na forma de gás nitrogênio, então N2, ele é o gás mais abundante da atmosfera. Aproximadamente 78% do ar atmosférico é composto aí por nitrogênio, por gás nitrogênio, né? Enquanto que o gás oxigênio corresponde lá a mais ou menos 21%. Então é o gás mais abundante. Então esse gás aí está presente no ar que você respira, no entanto ele entra nos seus pulmões pela sua respiração e sai dos seus pulmões na sua respiração. Você não consegue absorver esse nitrogênio, né? Então, de que maneira é que você consegue obter esse elemento, nitrogênio, para produzir as suas proteínas? É justamente através do ciclo do nitrogênio, é isso que a gente vai ver aqui. Então, olha só, ainda bem que existem bactérias, que são as bactérias chamadas fixadoras de nitrogênio. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas conseguem absorver esse nitrogênio atmosférico, tá? E aí vão aprisionar esse nitrogênio atmosférico na forma de amônia, certo? Essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas podem aparecer tanto livres no solo, quanto associadas às raízes de plantas leguminosas. Bom, numa relação ecológica lá que a gente vai falar ainda nessa aula. Aí esse processo de fixação de nitrogênio, então, a gente já vai ter uma molécula aqui, ó, que é a amônia, tá? Então o nitrogênio está fixado ali nessa molécula, e aí você vai ter a ação de outras bactérias, chamadas de bactérias nitrificantes, que vão converter essa amônia em íons nitrito e íons nitrato, tá? Esses íons, por sua vez, podem ser assimilados pelas plantas na produção dos seus aminoácidos e, consequentemente, das suas proteínas. E aí, a partir daqui, essa matéria já entrou na cadeia alimentar, nas cadeias alimentares, e aí vem o bichinho aqui, o consumidor primário, e até você mesmo, e consegue absorver esses compostos nitrogenados das plantas. Tá certo? Então é dessa maneira que você consegue adquirir o nitrogênio necessário para fazer suas proteínas. Além disso, esse fluxo inverso, ou seja, a devolução desse nitrogênio para a atmosfera, vai ser feito por outras bactérias, chamadas bactérias desnitrificantes, que vão pegar então esses íons carregados de nitrogênio e vão fazer com que eles sejam devolvidos à atmosfera na forma de gás nitrogênio, ok? Então é o processo inverso ao processo das bactérias fixadoras, tá? As bactérias fixadoras vão capturar o nitrogênio e colocar ele na forma de amônia, e as bactérias desnitrificantes pegam lá os íons nitrito, nitrato e devolvem o gás nitrogênio para a atmosfera. Tranquilo? Então esse aqui é o nosso maravilhoso ciclo do nitrogênio, também muito importante. Ainda temos outros ciclos, né? Outros ciclos de menor importância, que são o ciclo do enxofre e o ciclo do fósforo. O ciclo do enxofre, ele sofre muita interferência do ser humano por conta da emissão de gases tóxicos pelas nossas fábricas. Então, gases como, por exemplo, o dióxido de enxofre, que vão atuar nesse ciclo aí, né? Então, a liberação de grande quantidade de dióxido de enxofre vão fazer com que ocorra o fenômeno de chuva ácida, pois o dióxido de enxofre na atmosfera se combina com a água e forma o ácido sulfúrico, que ao precipitar junto com a água vai provocar então essa chuva ácida, que traz problemas para a agricultura e também para algumas estruturas de construção do ser humano, tá bom? Então, o ciclo do enxofre. E o ciclo do fósforo também é importante, porque o fósforo é um elemento que é componente dos ácidos nucleicos, né, do DNA e do RNA, e também do ATP, que é a famosa moeda energética dos seres vivos. Esse elemento, na natureza, sem participar dos seres vivos,
ele é um elemento que demora muito para reciclar, porque depende de um tempo muito grande de formação da reciclagem dele nas rochas. Então a gente considera o ciclo do fósforo simplesmente através dos seres vivos. E é por isso que, muitas vezes, ele é um componente que é escasso nos ambientes, nos ecossistemas. Por isso ele é considerado um fator limitante, tá? Um nutriente limitante para o crescimento dos seres vivos. Por outro lado, quando você tem uma grande liberação de fósforo em um ambiente, principalmente um ambiente aquático, a gente vai ter um fenômeno chamado eutrofização, tá? Que a gente vai ver com mais detalhes aí na aula número 2. Tá? Então esses aqui são outros ciclos biogeoquímicos. Existem ainda outros elementos químicos, mas que a gente não vai comentar aqui porque eles não são cobrados no nosso exame do ensino médio. Ok? Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar de dinâmica de populações. Tá? Então as populações biológicas, elas não são estáveis. Elas podem aumentar, podem diminuir, podem até permanecer estáveis por algum tempo, mas isso é um equilíbrio que elas vão ter, que é um chamado equilíbrio dinâmico. Tá? Aí a gente pode calcular a densidade populacional através dessa simples formulinha aqui, tá? Em que D é a densidade, N é o número de indivíduos, S é a área que ela está ocupando, ou o V é o volume, no caso de ambientes aquáticos. Né? Então a densidade populacional vai ser o número de indivíduos sobre a área que esses indivíduos estão ocupando. Então você vai ter lá não sei quantos habitantes por metro quadrado. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa desse tipo em relação à densidade populacional humana. Né? Nas cidades grandes a densidade populacional é maior do que, por exemplo, numa cidade lá no interior do Amazonas. Tá? Bom, olha para esse esquema aqui, dessas aves aqui. Então esse daqui retrata os 4 principais eventos que podem atuar nas variações populacionais. Então o número de nascimentos vai aumentar, obviamente, a população, assim como a imigração, ou seja, a chegada de indivíduos de outras áreas, também vai aumentar o número populacional. E para diminuir, a gente vai ter as mortes, né, contrastando com os nascimentos, e a emigração, ou seja, a saída dos indivíduos para outras áreas. Então esses 4 fatores vão afetar a densidade populacional, as variações populacionais. Então é óbvio que quanto maior for o número de mortes e de imigrações, você vai ter uma diminuição no nível de população, e se os nascimentos e as imigrações forem maiores do que as mortes e as emigrações, você vai ter um crescimento, um aumento populacional. Uma população, ela tem o potencial de crescer indefinidamente, caso ela tenha condições ambientais favoráveis a isso. Então, ela vai apresentar o chamado crescimento exponencial, que é representado por uma curva desse tipo aí. Então, se a população ela não tiver restrições alimentares, por exemplo, restrições ambientais que limitem o seu crescimento, ela vai então apresentar esse crescimento exponencial. Então, esse esquema aí é um exemplo, esse gráfico aí é um exemplo de crescimento exponencial em uma população biológica. Tá? Mas, normalmente, esse crescimento exponencial não vai ficar assim por muito tempo. Tá? Então, o potencial biótico, ou seja, é a capacidade máxima de crescimento de uma espécie, de uma população. Okay? Normalmente isso não vai permanecer dessa forma por muito tempo, porque existem as limitações ambientais, ou seja, existe a resistência ambiental. A resistência ambiental nada mais é do que a diferença entre o potencial biótico, ou seja, a capacidade máxima lá de crescimento populacional, e o crescimento real da população. Então você sabe que essa diferença é em decorrência da resistência ambiental, porque existem fatores limitantes, como nutrientes, tá? Você vai ter relações com outros organismos, como por exemplo a competição, a predação, o parasitismo, beleza? Então tudo isso aí vai limitar o crescimento de uma população. E aí a gente vai ter uma situação que esse gráfico aqui já é mais próximo das condições reais de crescimento de uma população, que ele mostra a capacidade máxima de crescimento populacional
consideradas lá as características ambientais de resistência, ou seja, a capacidade de suporte do ambiente, que é lá representada pela letra K, nada mais é do que a densidade populacional máxima permitida pela resistência ambiental. Então é o máximo que uma população vai crescer, respeitadas as condições ambientais de resistência. Então está aqui, ó, o nível máximo. Então, normalmente, quando você vai observar o padrão de crescimento populacional, no momento inicial você vai ter um crescimento exponencial, tá? Depois essa velocidade de crescimento começa a diminuir, tá aqui, ó, começa a haver uma diminuição. Você vai ter então um crescimento exponencial da população até que você atinja uma taxa máxima de crescimento, está aqui nesse ponto 2. Tá? E aí, a partir desse ponto número 3, as condições ambientais começam a limitar esse crescimento, a taxa de crescimento desacelera até que é atingida a capacidade de suporte do ambiente, que é o máximo que a população vai crescer por conta dessa resistência ambiental. Então, a gente tem lá uma condição em que não há resistência ambiental, você vai ter uma curva exponencial, um crescimento exponencial, e nesse caso aqui, em que você considera a resistência populacional, você vai ter o crescimento logístico, uma curva de crescimento logístico, beleza? Outra coisa que pode limitar o crescimento de uma população é a relação entre o predador e a presa. Na verdade, as populações de predadores e presa costumam oscilar de forma coordenada. Então, se por um acaso acontece uma diminuição no número de presas, você também, consequentemente, vai ter uma diminuição no número de predadores, porque você vai ter menos alimento disponível. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando você tem um aumento no número de presas, você vai ter também um aumento no número de predadores. Olha para cá, para esse esqueminha aqui. Então, ao longo dos anos, foram registradas as oscilações populacionais de duas espécies, de uma espécie de lebre e uma espécie de lince. O lince, por sua vez, é predador da espécie de lebre, ok? Então, em azul estão as oscilações populacionais da lebre, em vermelho as oscilações populacionais do lince. Repara aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. É um pico máximo ali de população das lebres, certo? Veja que, logo após esse pico, acompanha também um pico de crescimento populacional dos linces. Isso aqui acontece em decorrência do quê? Da maior quantidade de alimento disponível. Beleza? Só que aí, com o aumento do nível na população de linces, você também vai ter a maior predação das lebres e, consequentemente, a diminuição na população das lebres. Por isso, ela vem decrescendo até que ela atinge aqui um nível mínimo. Beleza? Então, você vai ter essa dança, digamos assim, entre as densidades populacionais de um predador e de uma presa. Isso acaba também por controlar naturalmente essas densidades populacionais, para que elas não cresçam absurdamente e indefinidamente. Tá? Então você vai ter o predador agindo nesse sentido. Legal? Você pode também utilizar esse tipo de raciocínio para realizar o chamado controle biológico de pragas. Então, quando você tem lá na sua plantação um número muito grande de pragas que estão afetando os seus vegetais, você pode introduzir um predador que vai controlar aquela população das pragas. Beleza? Esse é o chamado controle biológico.